vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença Shalom, queridos, graça e paz. é tudo que eu Aleluia. preciso, meu precioso amigo, Você que vai entrando, vai compartilhando. pra te adorar. Diga pra gente da onde você está, da onde você está online. Amém? Entrego a ti O propósito dessa live e a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é falar um pouco sobre os processos de como o Senhor ele nos usa, como o Senhor ele quer operar através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você que não nos conhece, eu sou o apóstolo Nizar Ultemani, amém? Presidente da Madem Ministério de Avivamento, amém? E semanalmente nós vamos estar fazendo como se fosse um culto, trazendo uma palavra da parte de Deus, trazendo uma palavra da parte do Senhor, uma revelação, ministrando de uma forma como as pessoas elas não ministram, né? Não trazendo, glória a Deus, evangelista Ricardo Amaral, nosso grande amigo de São Paulo. Saudades de você, meu querido. Saudades mesmo. Saudade de você. Glória a Deus. Aleluia. Silva. Glória a Deus. Silvia. Deus te abençoe, filha. Você é uma bênção. Aleluia. Você que pode, compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Amém? Que nós vamos trazer uma palavra da parte do Senhor. Que o Senhor está ardendo e está confirmando, para que a gente estivesse trazendo essa palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Revelações. Temos falado muito para as pessoas a respeito, nós temos, né, uma mentoria. Amém? Se tem alguém aí da mentoria aí, vai falando aí. Né? Nós caminhamos lado a lado de filhos e filhas do Senhor. Porque isso é mandamento do Senhor. O Senhor Jesus disse assim, ó, vão por todas as nações e façam discípulos. Discípulos, o que é discípulos? Discípulos vem do termo aprendizes. Aprendizes, né? Ele nos mandou. Só que existe um grande porém. Muitas pessoas nas redes sociais, elas tentam trazer, ensinar, instruir, né? E na verdade o Senhor ele disse que os dons espirituais são para os filhos, né? E é propósito do Senhor separar assim, ó, os fariseus, né, dos filhos. Jesus um dia disse assim, ó, não lancei pérolas aos porcos. Por quê? Porque os porcos eles vão pisar em cima. E qualquer pessoa que conheça o raso da palavra de Deus sabe que a palavra porco ela não é literal. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. A palavra porco ela não é literal, não é questão do porco. Jesus estava falando sobre a questão de um animal que ele não tem articulação no pescoço, então automaticamente o porco ele tem a cabeça virada para baixo e ele não olha para cima. Então quer comparar as pessoas que não têm aliança com o céu, ele só olha para as coisas da terra. Aleluia, Gabriel, menor, Gessé Rodrigo, seja bem-vindo, querido. Glória a Deus. Queridos, eu queria iniciar essa live com o toque do chofar. Qual chofar vocês acham que eu devo tocar? O de antílope ou o de carneiro? Aleluia! O chofar de antílope, ele representa os profetas, né? Até os anjos tocam. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer que ao ouvir o toque da trombeta do chofar, mediante a voz do arcanjo, os mortos de Cristo restarão primeiro. E o chofar de carneiro, ele representa a justiça de Deus. Aleluia! Qual chofar que a gente toca? O de carneiro ou o de antílope? Glória a Deus! Aleluia! Qual chofar? Escrevam aí, escrevam. Chofar de antílope ou chofar de carneiro? O primeiro que escrever está escolhido.
Passamos a tarde toda tentando preparar o notebook para a gente poder estar transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo o canal no YouTube. Só que houve um impedimento. Aí, ó, Ricardo Amaral já decidiu de Antílope. Então, a gente tentou nos prepararmos para a gente poder estar transmitindo também pelo canal do YouTube. Mas houve um impedimento aqui, mas não impediu nada porque a gente está ao vivo pelo Facebook para trazer uma palavra de poder. Seja bem-vinda, nossa filha abençoada, pastora Lenita, direto do Rio de Janeiro. Então a gente está ao vivo para todo o planeta Terra pelo Facebook, amém? E na próxima live, que vai ser algo muito contínuo, que a gente vai estar trazendo uma palavra de revelação da parte do Senhor, amém? Trazendo chaves, impartindo a unção, ministrando sobre os enfermos, amém? Porque isso é propósito de Deus, é propósito do Senhor. Então, como o nosso evangelista Ricardo Amaral, ele decidiu, nós vamos pegar o chofar de Antílope. Minuto. Glória a Deus. Esse chofar aqui, ele me acompanha. Shalom, Gabriel Braga, nosso grande amigo gaúcho que mora em Imbituba. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz de já estar com 10 pessoas na nossa live. Amém? Se você puder, compartilhe. Manda num grupo aí, no WhatsApp. Amém? Para que as pessoas estejam acompanhando, nos acompanhando. Será poder de Deus. Aleluia. Esse chofar caminha comigo pelo Brasil inteiro. Aonde a gente vai, a gente leva o chofar juntamente com a gente. Amém? Glória a Deus. Em Israel, as pessoas para tocarem esse instrumento, elas cobrem a cabeça. Elas cobrem a cabeça. Porque a primeira vez que a palavra de Deus, ela diz que o som do chofar, lá em Êxodo capítulo 19, ela foi ecoada do céu. O povo de Israel diz que o toque do chofar é a voz de Deus. Amém? E os toques do chofar, que são o tequiá, shevarim, teruá e tequiá gadol, eles são válidos até os dias de hoje. E é tremendo que quando a gente toca o chofar, a gente sente o poder de Deus vir sobre nós. É como livre acesso, como se carregar com o poder de Deus. Amém? E a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Aleluia. O tema da mensagem, o Senhor, ele confirmou ao meu coração durante 2 dias. Amém? Durante 2 dias. Tanto quando eu estava lá em Pernambuco. Shalom, pastor Ailton, Salvador, Bahia. Glória a Deus, queridão. Glória a Deus. A gente estava lá em Pernambuco e o Senhor botou no meu coração uma palavra sobre processo. E um filho nosso na fé que caminha junto com a gente falou: apóstolo, faz um vídeo sobre processo. Então o Senhor, é essa palavra que Ele quer que nós possamos vir a trazer para você hoje, amém? Vamos tocar o chofar então. Vamos tocar o chofar. Aleluia! Glória a Deus. Eu posso ler um glória a Deus aí? Uau! Forte! Aleluia! Na próxima live a gente vai tocar o de Carneiro, amém? Glória a Deus. É muito poderoso. É muito poderoso. Pastora Verônica, Petrópolis, Rio de Janeiro. Glória a Deus, filha. Tamo junto, tamo ao vivo, compartilha. Aproveita e compartilha lá no nosso grupo, lá também, na nossa mentoria. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos tocar mais um pouquinho porque o poder desceu forte aqui. Uau, ó. Oh, xaralabacanda alabassuri endere borocotolo vederanda alamanácia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Ó. Tudo arrepiado. Aleluia. Glória a Deus. Ó. Até o que não tem de cabelo está arrepiado. Meu Deus do céu. O texto base que o Senhor ardeu e colocou no meu coração. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Diz assim o texto: E disse o Senhor, e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Aleluia. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aleluia. Temos falado continuamente que Deus é um pai que quer se relacionar com os filhos. Deus é um pai que quer se relacionar com os filhos. A palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor do povo e desceu. E quando Deus desce sobre a terra, automaticamente, assim como está escrito lá em Amós 3:7, diz assim, ó, o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E existia uma promessa que Deus, ele levantaria um homem, um libertador. E Deus, ele queria usar alguém. Então Deus, ele levanta Moisés. Todos nós conhecemos a história. Moisés liberta o povo de Israel do Egito. E quando esse povo ele chega até o Monte Sinai, aleluia, quando ele chega ao Monte Sinai, ele tem que levantar um sacerdote para governar aquele povo. E o que é que Deus faz? Deus diz para Moisés, levanta o teu irmão Arão como o sumo sacerdote. Aleluia. E como todas as coisas, necessita-se de um processo. É levantado Arão como sumo sacerdote, como sacerdote da nação de Israel. Deus disse para Moisés, Moisés, tu para esse povo serás como Deus e o teu irmão como profeta. E a história vai nos contar que eles atravessam todo o deserto. Durante 40 anos eles permanecem no deserto. Só um minutinho. E eles levam 40 anos para atravessarem o deserto. E quando eles chegam na terra prometida, amém? Como nós sempre soubemos, sempre conhecemos a história, que há o período dos juízes, né, onde Deus sempre ele está levantando pessoas para estar libertando o povo de Israel da mão dos inimigos. E mais para frente vai chegar um momento aonde o povo eles começam a desejar as coisas que tinham nas outras nações. Aonde as pessoas elas começaram a olhar para fora de Israel. E esse é o grande problema. Quando as pessoas dentro da igreja, elas começam a querer trazer o mundo para dentro da igreja. E aí vem a revelação. O mundo tem que ser influenciado pela igreja. E não a igreja ser influenciada pelo mundo. E muitas vezes nós estamos querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Vocês se lembram? Tá vindo a revelação. Olha só. Deus sempre disse assim, ó. Vocês façam o que vocês quiserem. A única coisa que os filhos de Israel não podem é se casar com as mulheres de fora, de outras nações. Porque a nação que Deus escolheu para ser a nação eleita é o povo de Israel. E se os filhos de Israel se casassem com mulheres de fora da nação de Israel, o que aconteceria? Cada um deles
cultuavam a deuses estranhos, deuses diferentes. Então viria e se contaminariam a nação de Israel. O que foi que levou à queda de Salomão? A história nos conta que Salomão se casou com mais de 700 mulheres, foram as concubinas. Ele encheu toda Israel com deuses, ao ponto de que ele se contaminou, e o fim da vida dele, o fim da vida de Salomão, foi sacrificando aos ídolos, e sacrificando crianças, bebês para Moloque. Para quem gosta de ler além do que está na Bíblia, existe um livro, não era para mim falar, mas eu vou falar. Existe um livro extra-canônico que se chama Testamento de Salomão, que vai falar que Salomão, ele dominava demônios e ele atuava com demônios. E vai nos dizer que Salomão foi o maior bruxo dentro da Bíblia. Porque tudo por uma desobediência a Deus. E Jesus disse que poderá um cego guiar outro cego, porque se um cego querer guiar outro cego, ambos cairão dentro de um buraco. Amém? Então muitas vezes a gente dá legalidade, a gente quer trazer as coisas de fora para dentro. E é como quando um jovem, ele quer se envolver. Maria Betânia, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Então quando, por exemplo, a gente sempre falou assim, olha, a pessoa começou com uma droga leve, mas aquela droga, ela vai levar para outra mais forte. É da mesma forma, quando a gente começa a dar legalidade para as coisas entrarem dentro da igreja, e nós somos igreja. Tem a igreja, o templo, mas nós carregamos o poder, nós carregamos a graça de Deus. A gente estava em Pernambuco agora, juntamente com a nossa filha na fé, a pastora Lica, né, Liliane Rocha, lá de Recife, né, e a gente passou pela frente de uma loja de bandeiras, e eu falei, meu Deus, isso é ato profético, a gente tem que profetizar sobre as nações. E a gente começou a trazer, ó, aqui, ó, Argentina, Brasil, Israel, e a gente tem que profetizar. É propósito de Deus, é do desejo de Deus, né, que todos venham ser alcançados, amém? Mas quando a gente começa a misturar as coisas, trazer o mundo para dentro da igreja, a gente vai dizer, não, isso aqui não tem problema, é para atrair as pessoas. Aí de uma coisa vai trazer outra coisa, e de uma coisa vai trazer outra coisa. E então nós vamos ver que quando chega no livro do profeta Samuel, a nação de Israel começa a olhar para fora. Desejo de Deus, é do desejo de Deus, meu filho na fé, pastor Robson, de João Pessoa, da Paraíba. Deus te abençoe, filhão. Compartilha, viu? Compartilha a live. Amém? Que eu estou muito alegre, muito feliz. Foi muito pedido para que a gente começasse a fazer lives semanais, né? E nós estamos aqui e a gente não para mais. Amém? E então, o povo de Israel começou a olhar para o povo das outras nações. Era do desejo do coração de Deus ele governar a sua nação, ele falar através dos profetas o desejo do coração dele, para que o povo fosse submisso somente e exclusivamente a ele. Mas o povo começou a pedir para Samuel, nós queremos um rei, como as outras nações têm. E então Samuel, como um grande homem de Deus, a palavra de Deus diz que ele foi um dos homens mais invejáveis profetas que tinham naquela época. Aleluia! Ele era um dos mais invejáveis porque ele não era só profeta, ele era profeta, juiz e sacerdote, amém? E ele era a boca de Deus, ele era o próprio Deus na terra para transmitir a mensagem do Senhor para o povo. Então a Bíblia diz que Samuel, ele foi orar ao Senhor, e o Senhor disse para Samuel, por que entristece o teu coração, Samuel? Não é a ti que rejeitam, mas é a mim que rejeitam. E então, Deus escolheu um homem. Deus escolheu um homem. E esse homem, chamado Saul, e muitas vezes a gente pergunta, né, para as pessoas mais próximas da gente, quem foi que escolheu Saul? Né? E as pessoas dizem, as pessoas. Não foi as pessoas, foi Deus. Porque é do desejo de Deus escolher a todos. Aleluia!
Antônio Bernardo Silva, filho Bernardo, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus. Compartilha. E então, quem escolheu Saul não foi o povo. O povo pediu um rei. Quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Amém? Mas como a gente tem falado quase que diariamente, o que é que levou à queda de Saul? Claro que fora aquilo que a gente tem falado. Anota aí que a gente gosta muito de brincar com isso. Não somente Saul, mas muitas pessoas e muitos líderes de hoje, eles caem pelo mesmo motivo. Ou às vezes eles não alcançam novos níveis de unção, de poder, de autoridade, de dons. Porque é do desejo de Deus nos fazer igualzinho o espelho do seu Filho Jesus Cristo. Efésios 4:11, guarda essa palavra, guarda esse versículo, anota aí. Efésios 4:11 diz assim, ó: glória a Deus, Nelma, Deus te abençoe, filha. Glória a Deus, mais uma filha de Recife, Pernambuco. Compartilha. Então, glória a Deus, olha só. É um texto que quem caminha lado a lado com a gente conhece muito bem, que a gente está sempre repetindo. Efésios 4:11 diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros profetas, e outros mestres, e evangelistas e pastores, até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à estatura de vaso, de varão perfeito, que é Cristo. Então é da vontade de Deus que nós venhamos a nos nivelar, a alcançarmos as unções, as autoridades que Jesus alcançou. Porque Jesus, ele veio e demonstrou pra gente aonde nós poderíamos alcançar, né? É claro que sempre vai ter alguns crentes, umas igrejas fitness, né? Eu não falo mais religioso, agora eu falo fitness, né? Que vivem um evangelho parcial, que vivem um evangelho somente em parte. E aí vai dizer o que? Não, mas Jesus era Jesus. Não, querido, Jesus é Deus. Jesus hoje é Deus, Jesus está sentado no trono de glória. Mas Jesus na terra, ele era o homem. Como Paulo vai nos dizer, Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ao qual, tendo a natureza de Deus, não ousou ser Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus veio em figura humana, recebeu o Espírito Santo e foi usado pelo Espírito Santo como eu e como você. Se não fosse assim, ele não teria dito. João 14:12, em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores. Amém? Então Jesus, ele estava numa condição humana. Aleluia! Então, queridos, quando nós vemos e voltamos lá para Samuel, o povo pediu por um rei. Samuel orou ao Senhor triste, porque o povo não estava somente satisfeito pelo governo somente de Deus sobre o povo, porque eles queriam ser como as outras nações. E então Deus diz para Samuel: não te entristeças, Samuel, porque não é a ti que rejeitam, mas é a mim. Então Deus mostra Saul, e Saul foi ungido. E a Bíblia diz que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo ao ponto de ele se unir aos profetas, ele profetizou, foi cheio de Deus. Mas o que é que faltou na vida de Saul? Faltou os processos, faltou o amadurecimento. Então entrou no coração de Saul algo chamado síndrome luciferiana. O que é a síndrome luciferiana? É o orgulho. É o orgulho que não foi tratado. É o orgulho, por quê? Porque muitos de nós, amém? Glória a Deus. Eu creio que pessoas, elas podem vir para o Evangelho, né? E já serem chamados como profetas de ofício. Já terem um ministério apostólico desde a sua conversão. Assim como eu. Deus, ele quando me chamou para o ministério com 1 mês, ele levantou um profeta para dizer que ele me liberaria sobre a minha vida os 5 ministérios. Mas nós passamos pelos processos. Você vai ver que Saul, quando ele senta no trono e ele vai lutar a primeira guerra que Deus chama ele para lutar. E Deus diz assim: daquela nação, mate todas as pessoas. E aí entra uma outra questão que a gente pode deixar para um próximo dia, né? Por quê? Porque aquele povo não tinha salvação, aquele povo não tinha o Espírito Santo.
A única nação no mundo que cria no Deus verdadeiro era a nação de Israel. Mas Saul, como o coração dele já tinha entrado Satanás, o orgulho já tinha entrado no coração dele, vai entrar aquela questão, quando Deus libera, quando Deus diz para Jeremias, capítulo 17, maldito é o homem que confia no homem, que faz o seu braço mortal a sua força e se aparta do Senhor. E muitas pessoas, elas definem essa palavra como está falando do próximo. Não está falando do próximo. Está falando da própria pessoa em si. Maldito sou eu, né? Que se eu confiar no meu braço e me apartar do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Posso não ouvir, mas eu posso ler um amém? Escreva aí, amém, glória a Deus, aleluia. Vocês estão aí? Então, o que a gente vê? Automaticamente, na primeira guerra que Deus escolheu Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, ele venceu aquela guerra porque a mão do Senhor estava com ele, mas Deus liberou uma palavra: extermine todo aquele povo. E o que Saul faz? Saul poupou o rei Agag e ele poupou os bois cevados. Então Samuel, boca de Deus na terra, teve que ir até Saul. Saul, não te disse o Senhor para exterminar tudo? Então o próprio Samuel teve que ferir Agag e fazer aquilo que era para Saul ter feito. Amém? Então Samuel, boca de Deus, automaticamente ele diz o seguinte: o Senhor, o Espírito do Senhor já se apartou de ti. E ele já elegeu para ele um novo rei. E tem muita gente, queridos, que acham que são insubstituíveis. Tem gente que acha que é insubstituível. Tem gente que pensa que é insubstituível. Como um dia desses eu estava lendo, né, ouvi alguém falar nas redes sociais, a pessoa aprendeu a soprar e já acha que é alguma coisa. Não vai vivenciar nem 1/3 daquilo que Deus, na verdade, a princípio tinha no seu coração para liberar sobre a vida daquela pessoa. Porque essas pessoas, queridos, você vai achar muitas delas nas redes sociais. Você vai achar muito, tá na moda isso agora. Tá muito na moda. Pessoas se intitulando apóstolos. Ah, eu tenho que falar. Todo mundo é apóstolo agora. Todo mundo é profeta agora. O que mais você vê nas redes sociais, eu não tenho título apóstolo porque eu quis. Foi porque Deus liberou. Foi porque Deus revelou. E Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Agora nós vamos para Davi. Glória a Deus, meu apóstolo Ivan. Glória a Deus, queridão. Né? Tá em... Até mistério falar o nome da cidade onde o apóstolo Ivan está agora. É Pindamonhangaba. Né? É isso, apóstolo Ivan? Pindamonhangaba. Falar 3 vezes bem rápido, está falando em línguas. Aleluia. Então, queridos, olha só. Todo mundo é profeta hoje. Todo mundo é apóstolo hoje. Não é Pindamonhangaba, São Paulo. Glória a Deus. Um dia a gente chega aí. Em nome de Jesus. Então a gente vai ver que a pessoa, olha só. Vou falar alguns segredos, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem uma escola de mentoria. É aberto para todos que desejarem. A gente não vende aula, a gente não vende pacote. As pessoas caminham junto com a gente e aprendem passo a passo. Todos fluem nos dons. Primeiro, Marcos capítulo 16 vai dizer: os sinais seguirão os que creem. E um dos sinais é o quê? Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não está falando que é os apóstolos que vai curar. Não está falando que são os pastores. Está falando que os sinais seguirão os que creem. Então é para todos. Não tem um título eclesiástico. Amém? E às vezes a pessoa, ela caminhou durante um tempo com um homem, com uma mulher de Deus, né? E recebeu um nível de unção. Só que no meio do caminho essa pessoa se perdeu. Por quê? Porque o orgulho entrou. Fabiana Moisés, glória a Deus, filha, Deus te abençoe, glória a Deus.
Então, você vai ver que a pessoa ela se perdeu. Mas pelo motivo de que ela ainda continua operando, continua curando enfermos, ela pensa que ela ainda está no centro da vontade de Deus, mas ela não está, igual Saul. Ela não está no centro da vontade de Deus. E eu vou lhe dizer o porquê que ela continua operando. Porque a palavra de Deus fala em Romanos, anota aí, 11:29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A palavra dom do grego para o português representa, significa presente e Deus não tira. Amém? E quando a pessoa ela passa a não fazer mais aquilo que Deus tinha para a vida dela, aí entra aquele versículo onde Jesus diz que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não curamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Amém? Não curamos, expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres? E eu direi a vós: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Amém? Você quer aprender a pegar uma chave de Deus, uma bênção para guardar no seu coração? Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Quer uma chave? Toda a palavra de Deus, Pentateuco, Profetas e Novo Testamento, vai nos dizer assim, ó: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Todas as coisas, e é do coração que procede o bem e procede o mal. Então você deve guardar o seu coração para não se corromper. Porque não somos nós que usamos Deus, mas é Deus que nos usa. Amém? Sempre temos que ter isso no nosso entendimento. Por mais que nós somos discipulados, disciplinados, recebemos impartição, recebemos, glória a Deus, irmão Bernardo de Camaragibe e bairro dos Estados, amém. Deus te abençoe, meu irmãozão de Bernardo e Camaragibe, glória a Deus. Então, nós somos instruídos por homens de Deus. Não te surpreenda, todos os homens de Deus. Um dia eu ouvi uma ministração do profeta Tony Calado, lá da Angola, né? E ele estava dizendo, sabe o porquê que os maiores homens de Deus na Bíblia tiveram mentores? Porque antes de Deus te usar em altos níveis de poder, primeiro ele te quebra todinho, para quebrar o teu orgulho. E tem pessoas que querem pular as etapas. Amém? E foi isso que Davi não fez. Foi isso que Davi não fez. Nós vamos para Davi agora. Amém? O Espírito de Deus se apartou de Saul. E quando o Espírito de Deus se aparta de um homem, o que começa a acontecer? A tribulação com demônios. Jesus um dia disse assim, olha, se o valente for amarrado e for mandado embora, ele vai vagar por lugares áridos. Não achando aonde repousar, ele vai dizer para ele mesmo assim, ó, vou voltar da onde saí. Encontrando a casa adornada e vazia, eu vou trazer 7 piores. E o final, o último estágio é pior do que o do primeiro. E foi isso que aconteceu com Saul. Aleluia! Foi isso que aconteceu com Saul. Então ele passou a ser atormentado. E Deus, eu costumo dizer que Deus, ele é um oportunista. Deus pega as oportunidades. Como Saul, ele cavou a próprio poço dele para ser atormentado, Deus faz o quê? Deus, ele usa Davi. Só um minuto porque a gente está pulando os processos. Espera aí só um pouquinho. Aí Deus diz para Samuel, Samuel, eu já tenho eleito para mim um novo rei sobre Israel. Vai até Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. E lá dentre os seus filhos, eu tenho já um novo rei sobre Israel. Então, Samuel, ele foi até Belém, que em árabe e em hebraico é o mesmo nome, Bet-Lahem, que quer dizer casa do pão, né? Coincidentemente, a Bíblia vai falar no Evangelho que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, né? Glória a Deus. Então ele vai até lá. E quando ele chega lá, ele anuncia e ele fala para Jessé, pulando etapas, ele fala para Jessé, Jessé, olha, Deus ele escolheu dentre os teus filhos um novo rei de Israel. O que
a nação de Israel precisava naquele tempo? Precisava de um rei forte, valente, né? Que apresentasse ser um homem de guerra, porque a nação de Israel estava enfrentando muitas guerras. O que acontece? Jessé começa a apresentar os seus filhos. Aí entra aquele famoso versículo, né? Que todos nós gostamos, né? Porque confronta muito o povo do Evangelho Fitness, né? O povo do Evangelho Fitness. Já falei que eu não vou falar mais religioso, né? O Evangelho Fitness. Então, o que acontece? Começam a surgir os filhos de Jessé. Eliabe, Abinadab, Samá. Eu creio que foi só Eliabe. Eliabe entrou. Eu imagino que Eliabe era um homem fortão, bombadão, bonitão, né? Porque quando ele entra, automaticamente Samuel, que era um grande homem de Deus, né, cheio do Espírito Santo, vai dizer: seja bem-vinda, Érica, pastora Érica, Deus te abençoe, querida. Então, a Bíblia vai dizer que automaticamente Samuel diz assim: olha, com certeza é ele. Por quê? Porque Israel estava precisando de um rei valente, um soldado, e eles eram soldados de Saul. E aí a voz de Deus ecoa sobre os ouvidos de Samuel dizendo, 1 Samuel 16, versículo 7, eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Eles olham a aparência, e eu, o Senhor, vejo o coração. Glória a Deus. É famosíssimo esse versículo, né? Por quê? Porque o povo olha o externo. É aquilo que nós falamos anteriormente de Jeremias capítulo 17, né? Maldito é o homem que confia no homem, que faz a sua força, né, e se aparta do Senhor. É da mesma forma, né? Então, quando passa Eliabe, Abinadab, Samá, os filhos de Jessé, automaticamente Deus diz que não era nenhum daqueles. E então Samuel diz para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele disse: não, tem o mais novo que fica no pasto cuidando das ovelhas. Quando nós lemos um pouquinho de livros, nós somos apaixonados por livros. Tem mais livros, né? Tem esse aqui que eu ganhei também. A nossa filha, a pastora Liliane, apaixonado por esse livro aqui, ó. Olha só. No Talmud, no livro sagrado dos judeus, vai dizer que Davi, ele era filho de uma prostituta. Por isso ele ficava separado dos outros filhos, porque ele era a vergonha, né, de Jessé. Mas é como nós costumamos dizer, aqueles que ninguém dá nada por eles, são esses que Deus usa com força, como diz no Rio de Janeiro, né? São esses que Deus usa com força. Paulo vai dizer assim pra gente, né? Que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, os que não são para confundir os que são, e as fracas e desprezíveis para aniquilar as fortes, né? Você vai ver, tem um juiz no livro de Juízes que se chamou Jefité, e Jefité foi excluso da cidade dele pelos irmãos. Por quê? Porque era filho de uma prostituta, e eles diziam assim, ó, nós não vamos dividir a nossa herança com ele. E aí o que Deus faz? Ele liberta toda a nação. Ele liberta toda a nação. Da mesma forma Deus fez com Davi, né? Aquele que era excluído do meio dos irmãos, que eram soldados, eles pegaram e colocaram ele lá no pasto para cuidar das ovelhas, né? E segundo os capítulos do livro de Salmos que Davi escreveu, ele relata testemunhos pessoais daquilo que Deus operava na vida dele lá naquele pasto, né? Quando ele escreveu o Salmo 91, quando ele escreve sobre o Salmo 23, seja bem-vindo, Magno dos Santos, Deus te abençoe poderosamente. Aqui é assim, a pessoa entrou, a gente já sauda, glória a Deus. Então, Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você acha que ele estava onde? Ele estava lá no pasto, meditando, e o Espírito Santo revelando para ele e ele escrevendo. E assim são os nossos maiores relacionamentos com o Senhor, sempre quando nós estamos no nosso momento de intimidade. Esse ambiente onde eu estou gravando é o meu quarto de oração. Aqui, por algumas vezes, eu estava orando aqui onde está a mesa, onde está a câmera aqui. E nesse lugar onde eu estou aqui, ó, por algumas vezes eu abri os meus olhos e eu vi dois anjos enormes aqui, ó, da altura do teto, na minha frente.
sabe? A gente leva um choque assim na hora, mas são momentos de comunhão que o Senhor quer ter só entre você e Ele. Te dar novas experiências. É da vontade de Deus que você tenha experiências. Repete o que eu estou te dizendo. É da vontade do Senhor que você tenha experiências. Porque todo cristão genuíno são pessoas marcadas por experiências. Aleluia! Quem não nos conhece, de andar conosco, na próxima live a gente vai estar compartilhando um pouco do nosso testemunho, amém? Como nós viemos da fé islâmica para o cristianismo, a enfermidade que nós tivemos, né, a manifestação que o Senhor operou através da nossa vida para que nós pudéssemos ser curados e hoje fôssemos pessoas cheias do Espírito Santo, operando todo tipo de sinal, ou todo tipo de cura, amém? A gente tem um canal no YouTube, AP Nizar Altemani, né, e nós temos vivenciado os mesmos sinais dos apóstolos do livro de Atos. Merecedores? Não. Obedientes? Sim. Humildes, amém? Para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, Jessé convida o profeta para se assentar à mesa. E o profeta diz assim, ó, ninguém se senta à mesa enquanto o moço não chegar. Porque quando Deus ele quer te honrar, quando Deus ele quer te abençoar, ele não quer fazer às escondidas. Ele vai querer que toda a casa, que toda a vizinhança te bata palmas para você. Ele vai querer que todos venham ver o que Deus está operando na sua vida. Aleluia! Deus ele não faz nada às escondidas. Você se lembra? Quando o Senhor Jesus ele ia operar algum sinal? Uma das passagens que me vem à mente agora é aquela passagem do homem da mão ressequida. Vocês lembram? Jesus vai na sinagoga num dia de sábado e os fariseus eles ficam tramando algo. Porque eles sabiam, né? Eles ficaram olhando e vendo assim, ó, eles viram aquele homem daquela enfermidade, né? Eu creio que aquelas pessoas que têm AVC, que fica com a mão atrofiada, eu imagino que tenha sido assim. E assim, eles ficaram olhando aquele homem. Glória a Deus. Daniel Mariano, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Então, eles ficaram olhando e observando, imaginando acusar Jesus. Acusar, porque esses homens eles eram tão endemoniados, mas tão endemoniados, que nem no dia de uma celebração que eles celebravam, cultuavam a Deus, aleluia, que eles cultuavam a Deus, nem no dia de um culto a Deus poderia curar um enfermo. Então eles ficaram cuidando daquele homem da mão ressequida para ver se Jesus iria operar a cura no dia de sábado. Delmira Dias Pinheiro, Deus te abençoe, querida. Então eles ficaram cuidando para ver se Jesus ia operar aquela cura. E aí, Jesus nunca operou às escondidas. A Bíblia diz que Jesus o tomou, lhe puxou para o meio e deu uma ordem para que ele esticasse o braço. Amém? E ele foi curado. Se Jesus quisesse fazer alguma coisa às escondidas, ele teria puxado ele para um canto. Não, o milagre ele tem um propósito. E eu tenho costumado muito falar isso, como está lá em Atos, capítulo 8, versículo 6, que diz assim, ó, que todos davam unanimemente atenção ao que Filipe pregava, porque viam os sinais, curas, prodígios e maravilhas. Amém? Toda Samaria se converteu a Jesus porque eles viam os sinais, que Filipe manifestava. Amém? Isso é a graça, isso é o reino de Deus sobre a terra. É para que o propósito de Deus, para que as pessoas venham a se voltar o seu coração para Jesus e venham receber Jesus. Amém? Assim como quando eu era muçulmano, assim como tem, né, inúmeras igrejas, seitas camufladas de igrejas no Brasil, que eles dizem assim, aleluia, eles dizem que... Glademir Moreira, Deus te abençoe, querido. Eles creem que os milagres, que os sinais eram só para aquela época. Aqueles chamados grandes profetas, né? Que foi Jeremias, Ezequiel e Isaías. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Jesus um dia disse assim, ó, muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram.
Hoje, queridos, nós operamos sinais, curas, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento. Ontem mesmo, olha só para mim, ontem mesmo, eu cheguei de viagem de Pernambuco antes de ontem. Antes de ontem eu cheguei de viagem. Ontem fui tirar o meu carro da garagem da capa e fui ligar o carro e a bateria estava morta. Eu liguei para o moço lá da concessionária, porque eu comprei o carro faz o quê? 1 mês e meio atrás. Amém? Não foi carro zero não, viu? Um carro usado mais top, lindo o carro. Presente do Senhor. Amém? E aí eu liguei para o rapaz que vendeu o carro, para ele vir me ajudar com a questão da bateria. E quando ele chegou ali, ele perguntou: Nizar, como é que foi? Foi tudo bem? Como é que foi a viagem? Ele começou a reclamar de dores no joelho, na garagem da nossa casa. Ele foi curado. Falei: tá com dor no joelho? Senta aí, deixa eu orar por você. E ele foi curado na hora. Amém? A Bíblia diz que no Velho Testamento, ou na dispensação da lei, as pessoas operavam sinais quando o Espírito do Senhor tomava as pessoas. Então não era a qualquer momento. Hoje, a unção, a graça do Senhor foi liberada sobre as nossas vidas. O avivamento descrito lá em Joel 2,28, quando a Bíblia diz assim, ó, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. Amém? Isso é uma palavra completa. Deus quer usar todos. Mas por que Deus usa uns mais do que outros? Porque Deus usa os disponíveis, os obedientes. Amém? Que não queremos inventar nada novo. A gente tem que obedecer aquilo que está escrito que é para nós obedecermos. Aleluia! Posso ouvir um amém? Ou posso ler um amém? Vocês estão aí? Então, queridos, aí Davi vem. A Bíblia diz que Davi, ele foi ungido, como foi Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi e nunca mais saiu de Davi. E aí, Davi sentou no trono? Não. Davi, pelo contrário, Davi passou a servir Saul. Davi, ele começou a ir até lá. E o espírito do homem, nosso apóstolo Rogério Paduan, de aleluia, de Belford Roxo, Rio de Janeiro, grande homem de Deus, que caminha conosco também. Glória a Deus por isso. E então, a Bíblia vai nos dizer que Davi, ao invés de sentar no trono, pelo contrário, ele começa a servir. Jesus um dia disse assim, olha, filho de mulher, profeta filho de mulher, nunca houve maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Amém? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Certo dia Davi estava indo e ouviu o tal gigante Golias desafiando o exército de Israel. E ele disse, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E ele foi lá e desafiou, ele se tornou notório. Amém? Porque Deus ele sempre vai trazer uma oportunidade para você se destacar. No nosso caso, no meu caso, foi 6 anos atrás, quando o Senhor destravou, né? Fabrini, glória a Deus pela tua vida, outro abençoado do Rio de Janeiro. Olha só, quando Deus ele destravou a minha vida, fazíamos parte de um ministério e a gente começou a colocar a mão sobre os enfermos. Eles começaram a cair no poder de Deus. Pronto, já foi suficiente para que o meu pastor ele começasse a querer me perseguir. E aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida, obedecer a Deus, obedecer aos homens. Ele mandou eu parar de operar, parar de colocar a mão sobre as pessoas e manifestar os sinais. E eu tive que tomar uma decisão, obedeço ao homem, obedeço a Deus. Amém? Então é muito importante que você sempre peça direção para o Espírito Santo. E saiba discernir, né, a voz do Espírito Santo, né? Porque muitas vezes pode ser a nossa alma gritando também. E então, quando Davi ele enterra aquela pedra na testa de Golias, ele se torna notório, ele fica visível.
Amém? E ele faz parte, ele vai para o lado de Saul, ele se torna soldado de Saul, e ele começa a brilhar mais do que Saul. Aí automaticamente Saul, ele já teve o discernimento de que a pessoa que Deus tinha escolhido para ocupar o lugar dele era Davi. Principalmente quando eles falavam, olha, Saul matava milhares e Davi milhares de milhares. Então Davi teve que fugir. Amém? E aí a Bíblia vai nos dizer que ele se escondeu numa caverna chamada famosamente de Caverna de Adulão. E todos os rejeitados, todos aqueles que a sociedade não queria, todos bandidos, todas as pessoas defeituosas, eles começaram a seguir Davi. E aí vai aquela questão, nós já estamos finalizando essa live, amém? A gente lê muito a Bíblia e o Espírito Santo vai trazendo revelação e dá vontade de não parar, né? Mas eu quero deixar vocês com um gostinho de quero mais, para vocês estarem com a gente na próxima, amém? Que vai ser mais perfeita, porque vamos estar no YouTube, vamos estar nas redes sociais, glória a Deus, para revelarmos e trazermos palavras de revelação, de cura, transferência de poder, e convidar vocês para caminharem junto com a gente. Amém? Olha só. Tem três caminhos. Três caminhos para você obter o poder de Deus. Três caminhos. Repitam comigo, escrevam aí. Três caminhos. Eu só vou continuar quando alguém escrever três caminhos. Aleluia. Estou aguardando. Vou tocar o chofar, viu? Vou tocar o chofar. Vou pegar o outro chofar agora, o outro. Aleluia. Alguém escreva três caminhos. Apóstolo Rogério Paduan. É por isso que eu tenho orgulho desse apóstolo, desse nosso filho abençoado. Três caminhos. Não estou conseguindo tirar. Três caminhos para obter o poder de Deus. Meu Deus, não estou conseguindo tirar. Eu acho que não é para mostrar esse aqui hoje, hein? Pronto, vai ficar para outra live. Estou demorando muito aqui para tirar. Ah, peguei. Três caminhos, pastora Verônica, abençoada. Ó aqui, ó. Esse é o de carneiro, amém? Para quem não conhece, ó Robson, meu pastor Robson, ó. Esse aqui é o de carneiro, ó. Eu tenho mais um ainda, só vou mostrar na outra live, ó. Já mostrei o de antílope, esse é o de carneiro. E na próxima live eu vou mostrar mais um que a gente tem. Amém? Ó, glória a Deus, ó, todo mundo, ó, três caminhos. É isso aí. Glória a Deus, muito feliz, viu? Glória a Deus. Na próxima live, nos acompanhem, eu vou mostrar mais um tremendo que eu ganhei. O outro que eu tenho eu ganhei. Esses dois eu adquiri, o outro eu ganhei. Amém? Tá aqui em cima aqui. Três caminhos para obter o poder de Deus. Primeiro, e o mais comum biblicamente, transferência de unção. Transferência de unção. Segundo, associação. Caminhar junto com o homem que tem o poder de Deus. Honrar esse homem que carrega os dons e o poder de Deus. E terceiro, e mais difícil, diretamente com Deus. É o mais difícil. Eu particularmente digo que é Deus que escolhe. Amém? Porque você vai ver em toda a Bíblia que são raras as pessoas, né? Deus ele tem que ter um propósito específico. Tiago Santorum, Deus te abençoe, querido. Aleluia. Então você viu? Então automaticamente, por que eu estou falando sobre isso hoje? Estou falando sobre isso porque quando esses homens rejeitados, chamados valentes de Davi, eles se juntam com Davi na caverna de Adulão, automaticamente a mesma unção, os mesmos dons, a mesma garra que Davi tinha, foi transferido sobre esses homens. E esses homens se transformaram de pessoas rejeitadas
eles se transformaram em heróis. Heróis. Então presta atenção. Antes de Davi sentar sobre o trono, antes de Davi sentar sobre o trono de Israel, ele governou numa caverna. Amém? Posteriormente, a Bíblia vai nos dizer que Davi governou por 7 anos e meio em Hebron, que em árabe é Harba, em Hebron, 7 anos e meio. Depois desses 7 anos e meio, Saul se matou. Ele se jogou sobre a espada, né? Lá na guerra. E aí Davi ficou sabendo e ele foi assumir o trono dele depois de 7 anos e meio. Olha comigo. Primeiro, ele serviu, né? Serviu Saul. Depois, ele governou e discipulou os valentes de Davi na caverna de Adulão. Depois, ele governou sobre Hebron 7 anos e meio. Para quando aquele homem, Saul, faleceu, morreu, ele foi e cumpriu o propósito de Deus. Eu não ia falar hoje, mas eu vou falar um pouquinho. Com um mês de conversão, o Senhor enviou um profeta para mim. E ele disse para mim assim: eu, Senhor, no meu tempo derramarei sobre a tua vida os 5 ministérios. E eu nem sabia o que era isso. Uma irmã que leu para mim Efésios 4:11. Quando eu fui para o ministério, eu fui porteiro, obreiro, diácono, presbítero, aspirante a pastor, inventaram esse título para mim. Depois pastor, e quando eu fui para o ministério apostólico, me ordenaram apóstolo. Então, você quer ser aperfeiçoado. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, uma coisa que a gente já vai orar para encerrar. Você quer ser aperfeiçoado pela mão do Senhor? A unção é transferível. Os dons são transferíveis. Mas os processos não. O próprio Senhor vai querer te aperfeiçoar através dos processos. E se você não tem uma experiência profunda com o Senhor, peça para Ele uma experiência. Amém? Porque Ele lhe marca. Muitas pessoas pensam que a minha experiência ela é muito pequena, ela é muito simples. Não existe muito pequeno e muito simples. O apóstolo Paulo ele teve experiências tremendas com o Senhor durante toda a vida dele, inclusive na prisão. Mas ele nunca se esqueceu do caminho para Damasco. Um dia eu indo para Damasco, tinha pegado cartas para prender todo aquele que confessasse, que falasse no nome de Cristo. De repente, a Bíblia não fala de repente, fala subitamente. Uma luz vinda do céu me cegou e eu caí do cavalo. Amém? Então é assim, sempre uma experiência com o Senhor é aquilo que marca a nossa vida e marca o nosso ministério. Então Davi, até os dias de hoje, inclusive aqui na parede do meu quarto está Apocalipse 5:5, que diz assim, ó: então dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Guarda no teu coração algo para a gente poder orar. A palavra do reino. A palavra do reino não é perdão. Presta atenção. Não se precipite. Não é perdão, porque o pedir perdão, você pede perdão para uma pessoa hoje, amanhã você está agindo contra aquela pessoa. A palavra do reino é arrependimento. Davi foi pecador como eu e você. Mas Davi, ele tinha um coração genuíno e ele se arrependia. Sempre quando falamos de Davi, lembramos de Betseba e de Urias. Betseba adulterou e Urias ele mandou na frente da batalha para morrer. Mas nós vamos ver aquele homem jejuando durante 3 dias com a cara no chão e ele prometeu que o filho dela seria rei de Israel. Amém? Então, o Senhor sempre está predisposto a nos perdoar, desde que o nosso coração se volte com arrependimento genuíno. Amém? Todos nós temos passado, e quem quer estar preocupado com o nosso passado é Satanás, porque Deus está preocupado com o que Ele pode fazer e transformar a sua vida hoje. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então Davi, ele passou pelos processos.
E aqui vai o título da nossa mensagem. Davi passou pelos processos, por isso ele foi aperfeiçoado. Saul não passou pelos processos, ele chegou e sentou no trono e Satanás entrou no coração dele. Isso se chama síndrome luciferiana. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se tem alguém aqui necessitando de uma cura, necessitando de um milagre da parte de Deus, escreve aí nos comentários, alguma coisa, escreve alguma coisa aí, amém? Escreve alguma coisa para nós vermos se tem alguém necessitando de um milagre, necessitando de uma cura, para a gente poder estar ministrando e a gente poder estar orando, amém? Glória a Deus. Então, antecipadamente, nós vamos estar algo que foi, aleluia, glória a Deus. Jefferson de Souza, Deus te abençoe poderosamente, querido. Olha só, algo que está pré-determinado é que nós teremos todas as quintas-feiras, às 22 horas, para ficar melhor para todo mundo, né? Esse horário, caso haja culto para alguém na quinta-feira. Toda quinta-feira, às 22 horas, a gente vai estar trazendo uma mensagem de pelo menos 1 hora, amém? Para abençoar a sua vida, orar pelos enfermos, impartirmos a unção, né, e trazermos algumas chaves sobre segredos e mistérios escondidos dentro da palavra de Deus. Amém, Verônica? Vamos estar orando. Chaves e segredos escondidos dentro da palavra de Deus. Amém? Agora, aleluia, Jefferson, vamos orar já. Então, assim, mas existem segredos ocultos, né? Ensinamentos de como se carregar com a unção, de como curar as pessoas, de como fazer os membros crescerem, ossos se restaurarem e várias enfermidades, né? O Senhor, ele é bem específico a respeito disso, né? A gente não libera abertamente pelo seguinte fato, que tem pessoas que escarnecem, amém? A gente não faz isso, a gente não quer chamar atenção, são pessoas comprometidas com o reino que a gente quer, são pessoas que realmente querem andar com a gente. E a gente não vende curso, a gente não vende pacote e pastas, nada disso. É uma mentoria para caminhar juntamente com a gente, onde são liberados vídeos semanais, onde a gente caminha junto, a gente conversa, sanado todas as dúvidas, eu atendo o telefone, eu respondo o áudio no WhatsApp e as pessoas literalmente caminham junto com a gente. Por quê? Porque desde quando o Senhor mandou eu fazer isso, há 4 anos atrás, eu perguntei, Senhor, o que é mentoria? O que é cobertura? É caminhar junto. Mentoria não é liberar e dizer assim, se vira. Não, é caminhar junto. Josué, ele foi mentoreado por Moisés. Eliseu foi mentoreado por Elias. E os apóstolos foram mentoreados por Jesus. Amém? Então, se for desejo do teu coração, querido, ser usados pelo poder de Deus, anota aí ou assiste essa live novamente que eu vou colocar aberta nas redes sociais no Facebook. O meu DDD é 48, é o WhatsApp, DDD 48 9845 90454. DDD 48 9845 9454. Amém? Vamos orar. 2 pessoas apareceram com enfermidade. Vamos orar. E depois a gente vai impartir a unção. Amém? Que já passamos de 1 hora. E o propósito é deixar vocês com sede para a próxima live. Amém? Coloque a mão sobre a dor. Coloque a mão sobre a dor. Se você não conseguir colocar a mão, coloque a mão sobre a cabeça. Amém? Feche os seus olhos. Você que vai receber ministração de cura. Querido amado Espírito Santo, em nome de Jesus, eu libero a unção e o poder do Senhor sobre a vida, papai, desse teu filho e dessa tua filha. E que o local da enfermidade agora comece a queimar como fogo, desaparecendo todo o mal e queimando todas as dores. Em nome de Jesus, restauração de ossos, cartilagens, músculos, e todas as dores começam a queimar agora, em nome de Jesus. E eu destruo toda a enfermidade, todas as dores. 1, 2, 3.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Lennon Mota apareceu agora, no final da live. Amém. Glória a Deus. Não tem problema não. Lennon, a próxima live eu quero você aqui desde o começo. Amém? Agora você que deseja receber essa unção e esse poder, que a unção é automaticamente transferível. A unção ela é transferível, queridos. E o Senhor tem derramado autoridades para gente incríveis. Todas as enfermidades são curadas à distância. Testemunhos na hora. E a unção ela é transferível à distância também, ó. E a unção está vindo forte, já querendo ser liberada aqui agora. Abra o seu coração, relaxe os seus ombros, abra o coração, abra o coração. Se tivesse um monte de gente na minha frente agora, eu ia ministrar onda de unção, porque eu estou sentindo uma unção muito forte vir. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu imparto dons, poder e autoridade. E que a mesma unção que está sobre a minha vida, eu libero sobre os teus filhos agora. 1, 2, 3. Como brisa suave. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a unção alcançou todos vocês. Todos vocês. Todos vocês. O Espírito Santo testifica e confirma. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, toda quinta-feira às 22 horas teremos live. Na próxima, YouTube e Facebook. E se por acaso tivermos alguma a mais, né, no decorrer da semana, se o Espírito Santo assim nos delegar que nós venhamos a fazer mais do que uma por semana, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, amém? Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus, shalom e graças a Deus. Graça e paz. Tchau, tchau.